O momento é delicado para as finanças de muitas famílias. Entre desempregados e autônomos, milhares de brasileiros não estão conseguindo garantir o pagamento de todas suas contas. Uma das que sobram é a dos convênios médicos. E com essa inadimplência, tem consumidor ficando desprotegido. Essa situação é ainda mais complexa, ainda mais delicada, porque não ainda mais grave, num momento como esse, do enfrentamento a uma pandemia. Principalmente para quem faz parte do grupo de risco da doença. Essas pessoas que precisam tomar cuidados redobrados com a sua saúde nesse momento, acabam ficando sem essa assistência tão importante. É o caso do Laurindo, com quem a gente conversa agora. Laurindo, fala pra gente o que está acontecendo na sua casa, qual que é o seu caso, por que você está sem convênio médico nesse momento? A preocupação maior nossa é que a gente vive de comércio e desde o dia 23 de março foi fechado subitamente as atividades. Pouquinho que a gente tinha, já com esses quase 60 dias, já não pudemos cumprir mais com o pagamento do plano. E depois de 30 dias, você perde o direito do plano e fica suspenso. E nós estamos sem plano nenhum, nem eu e minha esposa, né? E a gente fazendo parte já desse grupo de risco, já tem essa pressão toda do vírus, que a gente quase não dorme mesmo, né, de preocupação. Laurindo, e você chegou a tentar negociar com o plano? Como é que foi essa conversa com eles? Tentei, foi feita a tentativa, porque a gente faz parte de um plano coletivo, né? Então fica mais difícil, porque quando é individual você toma menos gente para decidir. Agora o coletivo fica mais difícil, porque é um grupo. E a resposta que eles passaram é que não havia possibilidade nenhuma de suspensão, porque o que eu pedi para eles foi isso, que a gente iria parar de pagar por falta de condição, a gente não está sem renda. Ninguém criou essa situação, nem eles, nem a gente. Então acho que tinha que haver um meio termo aí, quem pode mais ajudar mais, né? Que a gente também não tem o que ajudar, o máximo que a gente pode ajudar é conseguir pagar o plano. Agora, se for ter que cumprir todas as carências de novo, vai ficar muito difícil. Laurindo, para encerrar, a gente vai estar com um especialista lá no estúdio, conversando com a Camila, com a Luara. Você quer deixar alguma dúvida, alguma pergunta que você tem em relação ao seu caso para eles? Eu espero que dessa vez, se caso eles consigam para a gente não precisar dessa carência, que é o mínimo que eu acho que eles podiam fazer para a gente, se o governo estabelecer que eles cumpram também, né? A dúvida do Laurindo é como fica após pandemia. Essa dúvida também é de milhões de pessoas e quem responde para a gente é a Sandra Franco, advogada especialista em direito médico. Sandra, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Central da Esperança. Uma vez o plano de saúde cancelado por falta de pagamento, é justo ou correto o Laurindo, por exemplo, cumprir carência quando voltar para o plano e quitando a dívida que levou esse rompimento de contrato? Como fica essa situação? Bom, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe um contrato. Esse contrato, nesse momento, passa, né, por uma situação que nós chamamos de caso fortuito, força maior. Então, o pagamento não está sendo feito porque, obviamente, por exemplo, o caso desse senhor que foi entrevistado, ele não tem uma contrapartida financeira para conseguir fazer esse pagamento, mas nós não temos nada efetivo em relação a não cumprimento de carências. Se outro plano for contratado, ou mesmo, né, ou se ele levar pela portabilidade para outro plano, então, nesse momento, não há essa definição quanto a possibilidade de não cumprir carências. A princípio, estamos, como era antes do Covid, né, com certas carências para exames de forma escalonada devendo ser cumpridas. E como faz para fazer a renegociação depois da pandemia? É possível fazer essa renegociação da dívida até o momento que ele pagou e depois o contrato não foi cancelado, foi gerando essa dívida? Bom, vamos lá. Se ele deixou de pagar, ele tem até 60 dias, não 30, né, mas 60 para ser atendido. É que ele falou que o plano dele é coletivo, né? Coletivo entra em outra regra. Mas para planos individuais e familiares seriam 60 dias, porque é o que a Lei 9656 preconiza. Ou, se houver, então ele tem lá os seus 30 dias, no caso dele, que ele falou que é um plano coletivo, né?
ele vai ter o plano, naquele momento, encerrado, ele não vai poder utilizar. Se ele deixou de pagar, então nós teríamos aí desde março, abril e maio, ele tem 2 meses para poder renegociar, né, essa dívida pelo tempo em que ele tinha uma cobertura e ele não fez o pagamento. Mas também essa questão da renegociação, a ANS deixou muito livre, não é? Cada operadora vai fazer a sua forma. Algumas até, como você mesma colocou, não aderiram, por exemplo, ao termo de compromisso, porque tem liquidez, entendem que é possível passar por essa crise sem usar o seu fundo de reserva e, obviamente, também não queriam entrar nessa questão de permitir que os inadimplentes fossem atendidos, né? Dessa forma, acaba se colocando a questão contratual como mais importante do que o caso fortuito, que é a pandemia. Doutora... Pois não, pode falar. Não, ainda nesse contexto, as operadoras de saúde, elas precisam da aprovação desse acordo que a gente citou da ANS, ou mesmo sem o acordo, elas podem fazer essa negociação e aí cada caso é um caso? Não, a renegociação está aberta para todo mundo, né? Então, todas as operadoras podem fazer essa renegociação diretamente com o consumidor, porque é um contrato, né, bilateral, embora tenha aí as cláusulas de adesão, mas essa renegociação ela não tem uma regra. Então, essas que não assinaram o termo de compromisso, elas podem renegociar desde já, né, ou fazer aí algum tipo de acordo com esses pacientes, com esses usuários. Para aqueles que assinaram o termo de compromisso, essa renegociação provavelmente vai acontecer não após o Covid, mas após 30 de junho, que é o prazo que foi dado dentro do termo de compromisso para que esses pacientes fossem atendidos, e talvez haja uma prorrogação posteriormente, né? Então, nós não temos ideia de quando essa pandemia ela vai terminar, né? Nós não temos ideia de quanto tempo será necessário ainda o isolamento social, o isolamento físico. Então, é algo que não dá para simplesmente dizer vai ser pós-pandemia. Mas quando é a pós-pandemia? É quando, por exemplo, for dito que não estamos mais em emergência em saúde pública. Nós não sabemos se isso vai ser em junho, em julho, em outubro. E as empresas, elas precisam também de subsídios, claro, da contraprestação pecuniária, para poderem oferecer os serviços. Então, criou-se uma situação que não só, claro, é difícil para o usuário, e o usuário é a parte hipossuficiente, então é evidente que a ANS e mesmo o judiciário, né, vão ter aí uma inclinação para atender a pedidos desses usuários, mas nós não podemos dizer com certeza que a dívida, por exemplo, eu não acredito que a dívida fosse perdoada, não acho que vai ser anistiada, não acho nada disso. Eu acho que é possível fazer uma renegociação e dentro das condições que o paciente tiver para pagar. Doutora, dentro desse contexto de renegociação, na falta de um acordo entre a operadora do plano de saúde e de quem adquiriu esse plano, e nessa questão de inadimplência ou não, mas o paciente precisando de um serviço de saúde, a justiça ela pode conceder algum tipo de mandado de segurança, alguma coisa que garanta essa prestação de serviço até que as partes cheguem num acordo, ou também é inviável? Então, é difícil, vai ter que comprovar que houve essa tentativa de acordo, mas a gente pode colocar algumas coisas assim, em termos jurídicos, em ordem. Um acordo estabelece que as duas partes quiseram abrir mão de algo, né? Então, você faz uma composição abrindo mão de alguma coisa. Então, a operadora, por exemplo, ela vai abrir mão de cobrar, supostamente, eu vou colocar aqui uma situação, ela poderia não cobrar juros, né? Ou não fazer a correção, enfim. E, de outro lado, o usuário, ele se compromete a pagar num número X de vezes, mas ninguém está obrigado a fazer acordo,
né? Essa é a questão. Então, eu não posso, do ponto de vista jurídico, pensar enquanto houver uma negociação, salvo se for explícito, se, por exemplo, a operadora disser do dia tal até o dia tal nós estaremos fazendo negociação, né? E aí nós provamos que esse usuário foi lá e tentou negociar. Mas se ele tentar negociar em condições muito distintas daquela que a operadora aceita, não tem como o judiciário dizer, ok, como você tentou negociar, eu já posso lhe dar a cobertura para um procedimento, porque também inviabilizaria o trabalho, o serviço das operadoras. Então, nós estamos numa situação em que é necessário atender a parte hipossuficiente, que são os consumidores usuários, né? E nós temos aí 47 milhões, né, de usuários de plano de saúde, então é muita gente. Então, a gente tem que pensar que se metade não pagar, a operadora também vai ter sérias questões financeiras a cuidar, né? Então, essa situação, ela tem que ser muito objetiva. Então, vamos lá. Eu tenho aí uma renegociação que ela pode começar a ser feita agora ou ela pode ser feita mais além, depende aí de cada operadora. Essas que assinaram um termo de compromisso se obrigam a atender até o dia 30 de junho, ainda que estejam inadimplentes, e depois inicia o prazo para renegociação. E, a princípio, né, eu não vejo aí, nesse momento, um mandado de segurança, por exemplo, com um pedido de liminar, para que uma pessoa seja atendida só porque ela está negociando, né? Então, doutora, não vejo um fundamento nisso. Para a gente encerrando, eu gostaria de fazer uma última pergunta para a senhora. A gente viu em muitos casos aí a questão do seguro de vida, que em muitos casos, em muitos contratos, não há cláusula aí para pandemias. E muitas pessoas, né, tiveram no atestado de óbito a causa a Covid-19. E aí a família foi impossibilitada de receber o seguro de vida. Como que fica essa situação do seguro de vida em relação à pandemia? É bem interessante, porque há seguradoras que disseram que vão fazer a cobertura, né? Então, aqueles que tiveram aí, então isso foram concessões individuais, óbvio, né? Existe, como nós colocamos, um contrato a ser cumprido. Esse momento de não cobertura, eu acho, e nessa situação, né, específica de uma pandemia, eu entendo, e aí a gente vai ter que judicializar, né, que é possível requerer pela via judicial, mas também não vejo uma garantia porque existe a exclusão dentro do contrato. Então, é aquela questão de que fica a critério da seguradora ela fazer a cobertura ou não fazer, né? E se judicializar, eu não vejo também, salvo, como eu falei, a parte consumidora é sempre hipossuficiente. Então, até pode haver uma inclinação para que seja feito o que nós chamamos de uma justiça social, né? Mas, do ponto de vista jurídico, nós faríamos uma leitura sobre aquilo que está no contrato. Doutora, muito obrigada, esclarecendo diversas dúvidas, não só do Laurindo, mas também de milhões de brasileiros que estão nessa situação. Muito obrigada, uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço pelo convite, uma boa tarde a todos.